Eu sou a Áurea Carolina, uma ativista feminista negra de Belo Horizonte. Fui parlamentar, vereadora de Belo Horizonte, deputada federal por Minas Gerais. E sou, antes de tudo, uma lutadora, uma educadora popular. Eu vejo a Lei 10.639 como uma grande tecnologia da luta negra no Brasil, da luta do movimento negro, de lideranças negras que se movimentaram e continuam se movimentando por todos os lugares para produzir conhecimento e tornar esse conhecimento sobre a história e a cultura do povo, da religiosidade, da produção de vida afro-brasileira nas escolas e, para além disso, né, nas nossas comunidades, no nosso cotidiano. A Lei 10.639 é um entendimento muito avançado de que transformar as bases da educação e trazer referências, imagens, perspectivas, contar outras versões da história que vão contrapor aquela versão colonizadora, racista, que tenta criar uma linha única para dizer como é que foi a nossa construção como sociedade, como país, é fazer com que a gente tenha uma outra possibilidade de existência, de sonhos, né? Trazer para crianças, adolescentes, educadoras, comunidades escolares, outras formas de se reconhecerem como sujeitas, como cidadãs e também como pessoas nesse mundo que tem a sua própria identidade, os seus próprios valores valorizados, né? A implementação da lei ainda está longe de ser aquilo que foi almejado, né, na concepção original desse projeto emancipatório de educação, de trazer referências sobre a cultura e a história afro-brasileira nas escolas, porque ainda se tem aquela ideia muito estereotipada e racista de que é no mês de novembro, no mês da consciência negra, que esses conteúdos devem aparecer, ou em algumas datas comemorativas, né? A gente tem também a Lei 11.645, que é um desdobramento da Lei 10.639, que traz a perspectiva dos povos indígenas também para essa produção e disseminação de conhecimento, e também muitas vezes a educação sobre os povos indígenas é muito estereotipada, muito estigmatizada, né? E vai lá no dia 19 de abril fazer alguma homenagem, muitas vezes numa abordagem ainda equivocada, né? Então a gente precisa disseminar esse conhecimento de forma transversal no currículo e de forma contínua, né? Em todas as áreas do conhecimento, da matemática à história, todas as áreas das ciências, as humanidades, as artes. Não há nada que não possa ser transformado numa perspectiva antirracista, numa perspectiva em que as histórias de vida, os feitos, as tecnologias, tudo aquilo que é contribuição para o desenvolvimento sociocultural do nosso país e para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento como nação, que venha também dessa matriz dos povos originários e também da população negra. Eu acho incrível a sabedoria do movimento negro de ter chegado à formulação da proposta da Lei 10.639, né, que foi, se eu não me engano, uma das primeiras leis sancionadas pelo presidente Lula naquele primeiro mandato, né, que significou um marco muito grande assim, de políticas públicas voltadas para temas até então extremamente negligenciados. É óbvio que os desafios continuam, né, a gente tem enfrentado uma dificuldade muito grande de emplacar uma política de igualdade racial, políticas para as mulheres, políticas de cultura no estágio mais avançado como a gente almeja, mas sem dúvida nenhuma nós demos muitos passos, né? E o movimento negro como um espaço educador, né? Como ensina a professora Nilma Lino Gomes, conseguiu trazer
para a matriz mais fundamental da educação formal e da educação informal também no Brasil, a centralidade do ensino e da história e da cultura afro-brasileira. Eu vejo isso como um entendimento de que a mudança de perspectiva se dá de forma muito sutil, desde a primeira infância, trazendo referências positivas, referências críticas, referências que desafiam aquela história oficial, convencional, que muitas vezes é uma história racista, de invisibilidade, de apagamento, uma história que não conta a verdadeira história. E hoje, como mãe de uma criança de 3 anos e meio, tendo acesso a tantos livros infantis que trazem essa abordagem, né, de uma pegada emancipatória sobre as relações étnico-raciais, eu me sinto também vivendo um outro momento que minha mãe não teve a oportunidade de viver, muito menos a minha avó, né? Então é uma mudança de geração para geração que vem com essa sustentação que o movimento negro lá atrás nos deu para a gente continuar cada vez mais fazendo justiça sobre a nossa história, né? E fazendo com que isso afete as estruturas do poder oficial. A educação é sobre poder, conhecimento, acesso à informação, num momento em que a gente convive, além de ter toda a deturpação sobre a contribuição da população negra e dos povos originários na formação do Brasil, a gente entra agora no momento de disputa de narrativas com muita desinformação, notícias falsas, né, que confundem ainda mais as pessoas e se juntam com aquelas ideias mais ultrapassadas, aquelas ideias mais preconceituosas, né, em relação à religião, em relação à política, em relação aos costumes, à cultura, em relação há uma série de coisas, né? O negacionismo também afeta a população negra de uma forma muito preocupante, porque somos nós, pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas indígenas, a maioria da população que mais sofre com a destruição da democracia, no fim das contas, né? E poder se apropriar de um conhecimento libertário, crítico, é fazer com que a democracia esteja mais perto do nosso cotidiano. E eu quero fazer um agradecimento ao Instituto Macunaíma por mover esse trabalho tão precioso, com tanto cuidado, com tanta determinação, com tanta dedicação. E agradecer a todas as educadoras, professoras, e todas as pessoas que fizeram com que a Lei 10.639 e a Lei 11.645 se tornassem uma realidade, apesar de todas as barreiras nesse país, né? São anos de muito investimento, de muita elaboração e de muito trabalho para que a gente pudesse estar aqui hoje fazendo um balanço dessa história. E a gente tem muito que caminhar, mas sem dúvida nenhuma o que foi feito até aqui merece reconhecimento e merece o nosso carinho, porque de fato tem transformado gerações e tem transformado o futuro do nosso país.